Estamos aqui com o nosso Minuto de Sortilégio, onde trataremos sobre o altar. O altar é um acontecimento, um fenômeno e ao mesmo tempo um instrumento, por assim dizer, universal, tanto na magia quanto na religião. Desde os pré-cristãos enorrenos Hürger, até mesmo o budista nipônico Butsungo, passando pelos tradicionais altares católicos apostólico-romanos e mesmo dentro da magia de mão esquerda, a saber, no satanismo moderno, o altar compõe-se uma presença indelével, constante e eternamente ressignificada, ainda que presente. Absolutamente qualquer pessoa pode montar o seu próprio altar, não sendo necessário nem que ela faça parte de uma comunidade religiosa específica, nem de uma corrente mágica atinável e definida, sendo possível, inclusive, que ela simplesmente erga um altar por motivos estéticos. Também é importante lembrar que não é necessário que os objetos, que o espaço, que os elementos que são escolhidos para o altar sejam luxuosos, ostentem algum tipo de riqueza, porque o mais importante é a sua relação afetiva com o altar e, no caso dele ser usado por motivações religiosas ou mágicas, o tempo de dedicação que você pode dar a ele. Esse altar ele pode ser tanto um altar fixo, que traga elementos da sua escolha de determinado grupo egregórico ou de uma forma mais caótica, reunindo elementos díspares de ambientes mágicos diversos, ou ele pode ser um altar móvel, um altar transitório que vai ser utilizado especificamente para uma prática mágica e desmontado na sequência para que seja feita uma outra prática. Também é importante lembrar que você pode usar a sua intuição para decidir qual espaço da sua casa é o mais adequado para montar um altar. Mas há sempre que se lembrar que há determinadas egrégoras, determinados indivíduos que preferem dar visibilidade ao seu altar por questões de um certo ativismo mágico, ou mesmo por acreditar que esse altar tem que estar na centralidade da casa em relação aos outros membros, muitas vezes de uma família, ou outras pessoas preferem reservar esse ambiente na sacralidade e na intimidade do seu quarto ou do espaço que só ele tem acesso. Então esse altar, independente da sua escolha, ele pode ser montado num nicho, numa prateleira, num pequeno espacinho do seu guarda-roupas, enfim. Não é necessário nada muito especial, mas a gente pode lembrar aqui que alguns elementos, alguns simbolismos são praticamente ou totalmente universais do ponto de vista dos altares, Dentre as constantes que a gente pode encontrar na montagem de altares estão simbolismos relacionados aos 4 elementos e aos 5 sentidos. Então é por isso que, independente da filiação e da afinidade religiosa ou mágica ou estética, geralmente os altares são compostos por frutas, por incensos, sinos e também por imagens votivas. Agora, como exemplo da montagem ao altar, montaremos um lararium, um tradicional altar doméstico do paganismo romano. Agora procederemos com a montagem do lararium. Os lararia, ou seja, os altares domésticos romanos, podiam ser montados em quaisquer lugares da casa, sendo que as famílias mais abastadas tinham vários lararia espalhados por diversos cômodos de suas habitações. Os maiores geralmente colocados nos átrios de entrada e os menores em cada cômodo de relevo da casa. Mas mesmo as casas mais humildes, dispostas às insulae, espécies de edifícios e condomínios dos mais pobres plebeus, colocavam-no geralmente na cozinha ou próximo de uma lareira, como aqui faremos. Para montar o lararium, você tem que ter uma certa preocupação. A primeira é cobrir a cabeça, pois antes de cada ato sacro dos romanos de outrora, sua cabeça era coberta. Até mesmo essa prática acabou se filtrando para diversas outras religiões, como no caso até o do cristianismo, que cobre a sua cabeça principalmente por conta do paganismo romano, mais do que a cobertura de cabeça do judaísmo. Depois, uma ablução
da parte corpórea que montará o lararium deve ser feita. Aqui utilizaremos um unguento romano, do Coisa Feita Magia Vintage. Como toda montagem do altar deve ser feita com as mãos e principalmente com a mão direita, iremos aqui realizar a ablução das mãos e principalmente da nossa mão direita, que será aquela que montará o lararium aqui. Agora procederemos para os itens indispensáveis a todo o altar, ou seja, todo o lararium da Roma de outrora. É válido dizer que a função primeva do lararium era um ambiente, a criação do altar num ambiente doméstico, onde não só louvasse os deuses dentro do seu lar e de sua propriedade, entendendo lar em amplo sentido, como também o louvor dos lares, que eram, na época da República e das origens da República, os teus antepassados, aqueles que criaram a propriedade, a casa que tu vivi, e também protege essa casa, à guisa de espíritos do além que habitam aquela propriedade. Obviamente que com o avanço e complexidade da Roma imperial, famílias abastadas começaram a entender como lares até mesmo heróis da mitologia, colocando-os como seus antepassados. Vamos então aos elementos que colocaremos no nosso lararium. Gutos. O gutus será aquele que portará as libações, geralmente feitas com vinho, tinto e leite. Lucerna. A lucerna é o local que será o fogo, onde o fogo é colocado. Aqui usamos uma lucerna tradicional, mas um candelabro pode bastar em dias odiernos. Pátera. É onde efetivamente é feita as oferendas, geralmente de flores, folhas, ou mesmo onde pode-se verter o líquido do gutus sobre, Salinum. O sal sempre foi considerado como uma propriedade curativa vinda direta da natureza e também de banimento. O ideal é que o sal seja sal grosso ou sal marinho, mas na ausência dele o sal iodado comum há de servir. Acera. Turibulum. Incenso. Em alguns altares, os mais antigos, não havia essa combinação dos três elementos num só, ou seja, daquilo que retém o incenso, a terra, do turibum, aquilo onde se queima o incenso, e o incenso propriamente dito. Mas por critérios de facilidade, no fim da Roma imperial, eles foram integrados num só, como é o caso aqui. Uma representação dos lares. Que pode ser basicamente qualquer coisa. Aqui usamos estes bonecos que eram muito comuns na época da Roma imperial, mas hoje em dia podemos usar fotos daqueles que queremos ter como os nossos antepassados à mão, ou mesmo, se fores muito preciosista, como na Roma republicana, máscaras mortuárias dos seus antepassados. E ainda imagens que evoquem estes antepassados, como se ele era, por exemplo, do signo de Áries, um crânio de um carneiro, ou se ele exercia a função de magistrado, um símbolo de uma balança. Pois bem, montado seu lararium, que geralmente tem uma função relativamente constante
no local onde tu montarás, mas também pode ser temporário. E como falamos antes, uma instância, um instrumento ao qual tu deves dedicar um tanto de sua atenção diária. Roma Victrix.